Noção de função, né? Função. A noção de função vemos no nosso dia a dia, em todo instante. Em casa, uma dona de casa quando está cozinhando a comida, quando a comida de um determinado período cozinha num determinado período de tempo. Se tirar antes, ela não cozinha; se tirar depois, ela queima, né? Um carro em viagem a determinada velocidade, por exemplo, se o carro anda a 80 km por hora, então a cada hora ele anda 80 km, e isso nada mais é do que uma função, né? E inúmeros outros exemplos. Um paraquedista, quando pula de um avião, ele demora um determinado tempo para abrir o paraquedas, daquele paraquedas até chegar no chão, também é uma função, tá certo? E no nosso dia a dia, tudo que vemos, né, você observa que tem função. Observe as relações. Eu tenho um conjunto A e um conjunto B, né? Aí a relação acima não é uma função, pois existe um elemento do conjunto A que não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Observe que o 1 está associado com 1, o 2 com 2, o 3 com 3, o 4 com 4. Mas existe o 5 aqui sobrando no elemento A. Então, quando isso ocorre em uma relação, não é função, né? Já aqui eu tenho o seguinte: a relação em cima também não é uma função. Vamos ver o porquê que ela não é. Pois existe o elemento 4, está aqui, ó, do conjunto A, que está associado a mais de um elemento do conjunto B. O 4 está associado ao 1 e está associado também ao 4, né? Tá aqui o 4. Então, como está associado a mais de um elemento do conjunto B, não é função. Já o 1 está associado só com 1, o 2 com 2, o 3 com 3 e o 5 com 5. Então, o problema está só no 4. Por esse motivo, não é função. Aqui nós temos o conjunto A e o conjunto B, e essa relação agora é uma função, pois todo elemento do conjunto A está associado a somente um único elemento do conjunto B. Ora, o 1 está associado somente ao 1, o 2 está associado somente ao 2, o 3 somente ao 3, o 4 somente ao 4 e o 5 somente ao 5. Então, aqui é uma função. Não tem nenhum elemento de A sobrando, e nenhum dos elementos do conjunto A está associado a mais de um elemento do conjunto B. Logo, de uma maneira geral, dado dois conjuntos A e B e uma relação entre eles, dizemos que essa relação é uma função de A em B se e somente se para todo x pertencente a A existe um único elemento y pertencente a B, de modo que x se relacione com o y, né? Olha, pessoal, se aqui tivesse um elemento 6 ligando no 5, ainda assim seria função, tá? Ainda assim seria função. Ora, por quê? Porque o elemento B, os seus elementos podem receber mais de uma flecha. Quem não pode é o conjunto A mandar mais de uma flecha para B, tá? Então, ainda assim, se um aqui recebesse duas flechas, mas o elemento A ninguém mandasse duas, se tivesse um 6 aqui ligando com um, então ainda assim seria função, tá? O domínio de uma função é sempre o próprio conjunto de partida, ou seja, D igual a A. O elemento x pertencente a A, se estiver associado a um elemento y pertencente a B, dizemos que y é a imagem de x. Indica-se y igual a f de x. E lê-se que y é igual a f de x, né? Exemplo. Aqui eu tenho um conjunto A, formado dos elementos de 1 a 5. O conjunto B também formado nos elementos de 1 a 5. Observe que o domínio aqui vai ser os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E a imagem vai ser quem recebe as flechas, que é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 também. E o 6? O 6 faz parte do contradomínio, né? Ou seja, o conjunto de chegada. Esse conjunto aqui é do 1 ao 6. Mas a imagem é só quem recebe as flechas, que no caso aqui é o do 1 ao
5, né? Então, essa é a imagem, o domínio é de 1 a 5, é todo o conjunto A. Em função, o domínio sempre é todo o conjunto A. Então, observe que o domínio é igual ao conjunto de partida, né? Domínio igual a A. Logo, o domínio vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, então, observe que no exemplo anterior, o f de 1 vai ser igual ao próprio 1, o f de 2 vai ser igual ao próprio 2, o f de 3 igual a 3, o f de 4 igual a 4 e o f de 5 igual a 5, né? Então, é o que a gente tem aqui, ó. F de 1 igual a 1, de 2 igual a 2, de 3 igual a 3, de 4 igual a 4 e de 5 também igual a 5, né? O conjunto imagem é formado por todas as imagens dos elementos do domínio. Portanto, ó, a imagem aqui, ó, são todas essas imagens, de 1 ao 5, né? Então, do 1 ao 5 eu tenho as imagens. E o contradomínio é por todos os elementos do conjunto B. Ora, então, todos os elementos do conjunto B é do 1 ao 6, né? Do 1 ao 6. Neste outro exemplo, a gente pode observar que o 1 está ligado com 1, o 2 com 4, o 3 com 9, o 4 com 16 e o 5 com 25. Então, significa que o f de 1 é igual a 1, o f de 2 é igual a 4, o f de 3 é igual a 9, o f de 4 é igual a 16, o f de 5 é igual a 25. Ora, então a gente pode concluir que essa função é f de x igual a x ao quadrado, né? Porque 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado são 4, 3 ao quadrado são 9, 4 ao quadrado são 16, 5 ao quadrado são 25. Então, ali naquele caso, o domínio é igual ao conjunto de partidas, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o f de 1 igual a 1, o f de 2 igual a 4, o f de 3 igual a 9, o f de 4 igual a 16 e o f de 5 igual a 25. Então, o conjunto imagem é formado por todos os elementos do domínio. Portanto, a imagem vai ser quem? Todos os elementos que estão relacionados com o domínio. A imagem vai ser quem? 1, o 4, o 9, o 16 e o 25. Então, ó, 1, 4, 9, 16 e 25, porque todos eles recebem as flechas. Ora, o contradomínio é formado por todos os elementos do conjunto B, que nesse caso aqui é igual à imagem. Ora, como é igual à imagem, por quê? Porque todos os elementos de B receberam flecha, né? Então, o contradomínio também vai ser 1, 4, 9, 16 e 25. Domínio de uma função real é o subconjunto dos reais no qual todas as operações indicadas em f de x são possíveis. Exemplo. Então, na função real, você observa a função e vê onde é que ela existe. Ora, observe que uma raiz de um número negativo, ela não existe. Então, ó, observe que essa raiz ela tem que ser, pode ser zero, porque a raiz de zero é zero, e tem que ser maior do que zero, ou seja, maior ou igual a zero, ou seja, o x vai ser maior ou igual a 3, né? Eu tenho aqui menos 6, somando mais 6 em ambos os membros, eu vou ter que 2x igual a 6 positivo, o x vai ser igual a 6 dividido por 2, que dá 3. Então, o x tem que ser maior ou igual a 3. Então, o domínio dessa função aqui, 2x menos 6, vai ser x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3. Ora, nesse segundo exemplo, eu tenho o seguinte. F de x é 7 sobre x mais 2. Como x mais 2 é denominador, ele não poderá ser nulo, pois existe uma divisão, não existe divisão por zero, ou seja, o denominador não pode ser zero. Como não pode ser zero, em matemática a gente diz diferente de zero. Logo, esse x tem que ser diferente de 2, porque menos 2 mais 2 dá zero. Então, o domínio dessa função é qualquer x pertencente a qualquer reais, qualquer número do conjunto dos reais, com exceção, ou seja, x tem que ser diferente de menos 2, né? X tem que ser diferente de menos 2. Bem, então o domínio de uma função real
Você observa que basta verificar a sua condição de existência. Quando tem raiz no numerador,